Paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus aos que estão nas redes sociais. Vou pedir para os irmãos para que tomem assento. Pode se assentar. Senhor, nós te louvamos, Pai. E a palavra nesse mês é sobre os Gálatas, né, ou Efésios. Então, irmãos, abra sua Bíblia, suas Bíblias, no livro de Gálatas, capítulo 2. Vamos ler a partir do 17. Eu coloquei 18 aqui, mas se pôr o 17 também. Acho que eu coloquei 17. Amém, está aí já. Diz assim a palavra do Senhor. Contudo, se buscando ser justificados em Cristo, descobrimos nós mesmos que somos pecadores. Será Cristo, então, o ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Pois, por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. O 20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Amém? Você pode dar um glória a Deus, irmão, por essa palavra? Que bênção, irmão. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vem falando aqui de transformação. O que estava acontecendo aqui? Estava havendo uma luta aqui muito grande, porque a palavra de Deus estava sendo distorcida, o evangelho estava sendo distorcido, porque nessa época aqui, existiam irmãos convertidos, entre aspas, cristãos, judeus, e eles estavam falando e torcendo aí a palavra de Deus, falando que a justificação teria que ser pela lei. E Paulo, irmão, teve uma luta muito grande. Por quê? Porque Paulo, ele trazia ao contrário disso, que é o evangelho. Não pela lei, mas pelo evangelho. Então, a palavra de Deus diz assim, só para a gente fazer esse registro, no próprio Gálatas 2, do 15 e 16, diz assim, se quiser pôr, diz assim, olha, esse é um versículo chave, porque a justificação, ela não é pela prática da lei, mas somente pela fé em Cristo Jesus. Diz assim, ó, nós judeus de nascimento, e não pecadores como gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Jesus Cristo, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo. E dessa forma, pela prática da lei. Desta forma, pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Então, Paulo, irmãos, ele estava nessa situação. E também Paulo estava confirmando o seu apostolado. Tanto é que há um encontro com ele em Jerusalém, junto com Pedro, Tiago e João. E eles confirmaram a Paulo, o apostolado dele. E aqui, irmãos, ele traz, quando a gente fala de justificação, e Paulo, ele foi um exemplo disso, porque Paulo, ele era zeloso na lei. Ele fazia o que ele entendia que a lei era o certo. Criado ali quando ele fazia ali aos pés de Gamaliel, que era o mestre da lei naquela época, ele cresceu aprendendo a lei, por isso que ele fala que ele era muito zeloso.
Mas um dia ele teve um encontro com Jesus, assim como eu e você teve. E crendo que aquele que não teve, vai ter ainda, no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? No nome de Jesus. E isso que Paulo está fazendo, que a palavra que ele está trazendo para nós nesta noite, o Evangelho, irmãos, é tremendo, porque ele, Paulo, ele foi tremendamente transformado por Jesus. E ele fala assim, olha, eu já fui crucificado juntamente com Cristo. Então, ele começa falando esta frase, justamente por isso, porque os judaizantes estavam torcendo a palavra de Deus, ele entra e fala, olha, eu já fui crucificado com Cristo. E é interessante, irmãos, que eu até coloquei aqui, ó, essas palavras proclamam uma verdade transformadora sobre a identidade do crente. Estou crucificado em Cristo não é uma apenas declaração simbólica, é uma afirmação radical que em nossa antiga natureza pecaminosa, nossos egoísmos e autossuficiências foram crucificados na cruz de Jesus. Amém? Ou seja, Paulo, irmãos, Paulo foi transformado. Nós também, irmãos, gradativamente, nós fomos transformados quando a gente aceitou a Jesus e começou a ter o Espírito Santo em nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque assim como a gente é batizado, a gente já recebe o Espírito Santo. Então você começa o quê? Ser casa e morada de Deus. Amém? E aí, irmãos, tem um negócio muito interessante. Por quê? Porque a transformação, ela não é no dia para a noite. Nós, quando a gente vem para Cristo, a gente vem com umas bagaginhas. A gente vem com algo porque a gente quer ser transformado, mas as coisas que nos atraem quando a gente vem para a igreja, no mundo, ou seja, tudo aquilo que a gente tinha, as vontades, os desejos, isso vem com a gente, isso gradativamente, a palavra de Deus e o Espírito Santo, ele vai tratando nas nossas vidas. Então, aí nós vamos sendo transformados. Eu me lembro, irmãos, numa época, eu era jovem, era novo convertido, né? E eu fui muito ministrado com essa palavra, né? Por quê? Porque eu entendo como a casa de Deus, o corpo. E a casa, ela tem muitos cômodos, né? E às vezes, irmãos, quando a gente fala em cômodos, a gente entende o quê? Que cada cômodo tem que ser tratado. Muitas vezes a gente vem para Cristo, mas quando vai mexer naquilo que você não quer que mexa, fala, opa, isso aí não, hein? Ô Jesus, esse aí não mexe não, né? No meu caso era bebida, então tinha lá um quartinho lá que eu falava, ó Jesus, aí não mexe não, porque vai doer e dói, irmãos. Tudo aquilo que você vem desse mundo, trazendo para você ser tratado e transformado gradativamente, você deixar, você quer, primeiro você tem que querer ser mudado, querer ser tratado, né? Você tem que querer, né? Mas Jesus, eu não consegui resistir, falou, Jesus, pode entrar, Jesus. Cuida desse cômodozinho, né? Deixa, e porque Jesus, irmãos, ele é tremendo, ele não vai invadir a sua casa, porque ele é cavaleiro, irmãos. Ele não vai invadir, você tem que deixar ele entrar. E quando você deixa ele entrar, cada cômodozinho da sua casa, ele vai tratando. Por isso, irmãos, tem muitas pessoas, muitos irmãos, que às vezes vêm para a igreja e não quer deixar Jesus tratar. Porque é justamente isso, porque dói tirar um vício. Dói, irmãos. Não é fácil. Porque às vezes é uma vida ali com aquele vício,
quando você tem que vir mesmo, porque aqui é lugar de ser tratado. O Espírito Santo, ele quer tratar disso na sua vida, mas você tem que deixar ele operar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando ele trata, quando há um confronto com a palavra, e você deixa ele começar a tratar, aquilo, irmãos, vai doer. Dói, irmãos. Mas uma coisa eu falo para os irmãos. Depois que ele trata, irmãos, há uma liberdade. Há um sentimento tremendo. Por quê? Porque aquele cômodo que você deixou ele tratar, ele vai deixar cheirosinho, limpinho, e tudo no lugar, irmãos. Você crê nisso, meu irmão? Creia nisso, irmão. Tenha fé que ele vai tratar dessa. Mas você, irmãos, deixa ele tratar. Fala, Espírito Santo de Deus, trata aí desse cômodozinho da bagunça aqui, que precisa ser tratado. Minha vida está uma bagunça. Ajuda eu. Quando você fala assim, ó, pode entrar, ele vai entrar e vai deixar tudo em ordem. Às vezes a vida, irmãos, está tudo enrolado. Ele vai e começa a colocar as coisas no lugar. Aí quando você vê, aquilo que estava enrolado, passou. Por quê? Porque ele vai dando direção, ele vai dando todo o entendimento para que você saia desse vício, saia dessa coisa enrolada que às vezes a gente está, e ele vai te dirigindo a sua vida. Amém? Glória a Deus, irmãos. Como eu disse, a transformação, ela é gradativamente. Quando acontece isso, olha só, põe em Efésios 4:22. Quando vai acontecendo essa mudança, irmão, na sua vida, você vai sendo transformado, ele vai mudando a sua roupa. Olha só. Quando a antiga maneira de viver, fostes instruídos a vós, despirdes do velho homem, que corrompe por esses desejos enganosos. Ano 23. A serdes renovados no nosso modo de raciocinar e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, aquela roupagem, você tira ele tira aquela roupa, você é revestido de outra roupa, de um novo homem. Olha lá, limpeza, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E essa vida, irmãos, que ele vai transformando, ele coloca assim no versículo 2 de Gálatas, no versículo 20, ele continua dizendo assim, ó, desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Coloquei assim, ó, o Espírito de Cristo, do crente, capacitando e guiando e moldando a imagem do Salvador. A vida cristã não é uma jornada solitária, é uma jornada compartilhada com o próprio Cristo. Isso que os judaizantes eles não entendiam. Porque eles falavam que a pregação de Paulo, ou seja, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, era loucura, era mundanismo, porque eles acreditavam na religião, eles acreditavam na lei. Então aquilo para eles era loucura, e eles não entendiam o processo de regeneração. Eles entendiam que era sinônimo de anarquia e mundanismo. Por isso que a palavra de Deus diz, lá em Coríntios 1:18, olha só. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? É o poder de Deus. Então para eles, irmãos, era uma loucura. Mas eles estavam o quê? Perdidos.
mas para os salvos é o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus, certa feita, irmãos, ele foi convidado para um casamento, falando de transformação. Chegou no casamento, e o casamento naquela época, irmãos, ele estendia por dias, era uma semana de festa. Chegou uma hora que acabou o vinho. Maria chegou para Jesus e falou, acabou o vinho, Jesus. Jesus falou, olha, não é chegada a minha hora, mas, né? E Maria foi lá nos serventes, falou assim, ó, tudo que ele mandar vocês fazerem, vocês fazem. Jesus chegou lá para os serventes, falou assim, enche essas talhas, ou seja, vasos de pedra, enche elas com água. E os serventes foram lá e encheram elas com água. E Jesus, irmãos, fez um grande milagre. Primeiro milagre de Jesus, ele transformou aquela água em vinho. Agora a pergunta que não quer calar. Os vasos foram transformados em vasos de ouro, de prata, de bronze? A resposta é não. Não foram. O que eu quero dizer com isso? O que o ensino quer dizer com isso? Jesus, irmãos, ele transformou a água em vinho, ou seja, tudo aquilo que é exterior não mudou. Os vasos de pedra continuou sendo vasos de pedra. Mas o interior do vaso, irmãos, da água foi transformado em vinho. Ou seja, Jesus, irmãos, não melhorou a água. Ele transformou a água em vinho, ou seja, uma outra substância. Uma outra química, com um sabor maravilhoso, com uma cor maravilhosa. Então, o exterior ficou o mesmo, mas o interior foi transformado. Assim ele faz na minha vida, ele faz na sua vida. Ele não melhora o homem, ele transforma o homem em um novo homem. Ele transforma em uma nova vida. Se você crê nisso, irmãos, ele pega uma folha em branco, ele transforma a história da tua vida. Creia nisso. Creia nisso, irmãos. Ele transformou a minha vida. Ele está transformando vidas nesta noite. E quantas vidas ele transformou aqui? Vocês que nós, outrora éramos trevas. E agora nós somos luz. Porque ele nos transformou. Isaías, irmãos. Isaías no capítulo 6. Ele estava, irmãos, ele era um profeta. Era um crentão. Só que ele só apontava. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 6, e ele estava lá, ele fala, ai de vós, pecadores, e fala. Só que no capítulo 6, irmãos, quando ele tem um encontro, ele é transformado. Aí ele fala, ai de mim, sou pecador, ai de mim. Então, irmãos, a transformação, irmãos, é tremenda quando a gente tem esse encontro. Paulo teve esse encontro. Nós tivemos esse encontro, irmãos. E hoje, irmãos, nós podemos estar aqui e podemos falar que nós somos transformados. Amém? Vasos, irmãos, por fora. Nós, às vezes, irmãos, o tempo vai degradando, os nossos corpos. A gente vê aí, sempre no grupo aí de obreiros, sempre está lá, faz aniversário, Isso quer dizer o quê, irmãos? Um irmão faz aniversário hoje, outro faz depois, vai fazendo. O que isso acontece? O que acontece? O que lembra isso? É uma bênção, irmãos, fazer aniversário. Só que lembra que você está ficando mais velho, mais tiozinho, Aí, só brincando, Os mais jovens falam assim, a latinha, ela vai degradando, Chega uma hora que nem o martelinho de ouro dá jeito, nem o funileiro dá jeito.
vai degradando. As mulheres são mais vaidosas, homens também são vaidosos, mas as mulheres ainda passam lá uns cosméticos, fica mais bonitona. Mas os homens geralmente, chega uma hora, irmãos, vai ficar que nem aqueles maracujazão. Então, irmãos, é tremenda essa transformação. Por quê? Porque, irmãos, tem uma esperança muito grande para nós. E essa esperança, essa, irmãos, é uma esperança tremenda. 2 Coríntios 4,16. Olha só, irmãos, para você não desanimar. Olha, portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja desgastando, o nosso interior está em plena renovação após dia, e é outro dia, e é outro dia, e cada dia você vai se renovando, você vai ficando de idade, mas o Senhor está te renovando, você vai ficando com a latinha meia ruim, o Senhor vai te renovando. Então dá um glória a Deus, porque essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Glória a Deus. Fala para o irmão que está do teu lado. Essa é a nossa esperança. Nós somos renovados todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Aleluia. Sem falar nas dores, né, irmão? Eu vou ficar quieto. Pula essa parte, meu Jesus. Oh, Deus. Ó Senhor mesmo. E aí, irmão, nós vamos vivendo pela fé. No Gálatas 2, versículo 20, ainda no B, ele diz assim, ó, 20b. Olha lá, ó. Deixa eu ver aqui. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Amém? Ou seja, aqui eu coloquei aqui, ó. Aqui a fé é destacada como motor da vida cristã. É através da confiança contínua no Filho de Deus que encontramos força para viver em conformidade com a vontade, enfrentando os desafios e vivendo uma vida de propósito. Amém? Você tem desafio, irmão, todos os dias? Você não vence, você vai vencer por você? Não. Você vai vencer pela fé. Em quem? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vamos caminhando. Aqui nós damos glória a Deus, aleluia. Lá fora, lá no trabalho, só Jesus na causa. E você tem que ter essa fé para continuar. Porque você encontra aí os perturbados, às vezes você tem que ter fé, irmãos. Ter fé e não sair da presença de Deus. Não sair da graça, né? Então é isso, a fé. Quando estamos no culto, é que eu falei. É só aleluia, glória a Deus. Por isso nós temos que manter o ânimo. E essa fé, irmãos, nós temos que ter esse fundamento. E esse fundamento é o amor. Ele termina lá, esse versículo, amor, o versículo 20. Olha lá, põe no 20 para mim de novo, por favor. Olha lá o finzinho, ó. Que me amou e se sacrificou por mim. Paulo, irmãos, ele entendia que a base é o amor. Ele reconhece que Cristo o amou, portanto, se entregar na cruz, ou seja, ele entregou na cruz por ele, por Paulo, e para cada um de nós. Então, ele é o nosso fundamento. Ele é o nosso fundamento, o nosso alicerce. Ele fala de fundamento aqui. O alicerce sobre a qual toda a sua fé é construída. A compreensão desse amor transformador motiva em uma resposta de gratidão e dedicação. É interessante que a pastora trouxe Efésios 3, e ela falou sobre fortalecimento, né? Porque aqui ele fala sobre um fundamento, ou seja, um alicerce, algo que seja forte para nossas vidas. Nosso alicerce, todo mundo sabe que é Jesus Cristo. E a pastora, ela trouxe em Efésios 3, mas eu queria só colocar o 17.
não só, Efésios 3,17, não só o fundamento, que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor. E aqui ele traz duas figuras, irmãos, para a gente já está encerrando. Ele traz duas figuras, arraigados, ou seja, Jesus sempre traz uma figura de uma árvore, ou seja, sempre ele traz algo na Bíblia, ele fala sobre a botânica, ele sempre traz figuras para que a gente entenda. E é interessante, irmãos, que fundamentos arraigados, ou seja, enraizados. E é interessante que no Salmo 92, ele fala sobre isso daí. 92, de 12 a 15, para a gente finalizar. Olha lá, os justos florescerão. E aí ele traz duas árvores, irmão. Como a palmeira, crescerão altaneiras como o cedro do Líbano. Segue. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos teus átrios, do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e viçosos, produzirão muitos frutos, para proclamar o que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Ou seja, como a palmeira. A palmeira, irmãos, ela tem raiz profunda, mas ela é comprida. Alguém já ouviu falar naquela frase? Nós enverga, mas não quebra. Né? Por que isso? Porque nas nossas vidas, irmãos, nessa transformação, vai passar situações nas nossas vidas que vai vir os ventos fortes. Vai vir as tempestades. Uma hora chega. Espero que não chegue para nós. Mas, irmãos, o dia mau, ele chega para todos. Chega para todos. Então, quando a gente está enraizado, irmãos, vai vir o vento, ela vai envergar, irmão. Ela vai para lá, ela vai para cá. Mas ela não vai quebrar, irmãos. Fala para o seu irmão, você não vai quebrar, irmão. Aleluia. Oh, glória. Ele fala do cedro do Líbano. Cedro do Líbano, irmãos, ele chega a uns 60 metros de altura. É uma raiz profunda. Ele demora demais para crescer. Ele cresce 3 metros, mas a sua raiz é 6 metros, é o dobro. Ou seja, ele é forte. Observe bem nas chuvas de verão, quando dá as chuvas de verão aqui, como aquelas raízes rasinhas, as árvores começam a cair. Mas você, irmãos, é um crente, você tem que ser que nem a palmeira, que nem o cedro do Líbano. Raiz profunda. Você não vai ser derrubado por qualquer ventinho. Amém? Isso, irmãos, é um processo da transformação. Você vai tendo esse processo da transformação e vai ser uma bênção para a tua vida. Amém? E ele, para finalizar, ele fala assim, desse fundamento. Efésios, para fechar, irmãos, Efésios 2, 19 a 22. Agora é engenharia. Lá foi a botânica, foi as árvores, agora é engenharia. Lá. Portanto, não são mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo do Senhor. Amém? Então, glória a Deus bem alto, irmãos. Deus é bom, irmãos. Aplauda o Senhor. Aleluia.